ele é... Recording is on. Rapidão o negócio. Vamos lá. O sistema internacional, ele é um sistema, né, não gravitacional. Vocês sabiam disso? O que a gente usa? Enquanto que o sistema inglês, ele é gravitacional. O que é isso? É o seguinte, qual é a unidade básica, né, para massa? Né? Massa é quilograma e libra do sistema inglês, quando a gente não está falando gravitacional. Agora, o sistema inglês oficial, ele leva a força como sendo o sistema, a unidade básica. Acreditam nisso? Essa é a grande diferença entre o SI e o sistema inglês na prática. Por quê? Quando eu penso no sistema inglês, gente, eles lá vão trabalhar com a força como sendo uma unidade básica. E a massa vai derivar da força. Tá? A gente daqui a pouco vai trabalhar esse conceito aí, fazer as contas com vocês. Tá? Isso é uma curiosidade importante vocês saberem. Tá, ok? É porque eu estou trabalhando com o sistema não gravitacional. Tá? Então, SI, o inglês não gravitacional, fica desse jeito aí que vocês estão vendo. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. Quando eu penso no sistema gravitacional, eu vou tirar a massa daqui do inglês e vou colocar aqui a força, por incrível que pareça. Tá? Essa é a convenção que eles usam lá. Porque vocês sabem o que é o GC, né? O GC é a gravidade a 25 graus, né, do Equador. Então, o valor da gravidade é 32,174 libra-massa vezes pé por segundo ao quadrado. E aí eu tenho a massa sendo derivada da força. Tá bom? Alguém sabia disso? Sabia não. Então, tá igual o Marinho, né? Sabia não. Pode falar palavrão, né? Vocês não rindo minhas piadas são sem graça mesmo, hein? Poxa vida. Alguém conhece o Marinho dos Santos, que estava no Ceará e tem aquele meme dele? Não. Pipoqueiro, perdeu a final da Libertadores. É isso aí, pô. Ele estava no Ceará tem uns 2 ou 3 anos atrás. Aí ele descobriu que ele estava todo feliz no final do jogo. E aí o repórter foi fazer uma entrevista com ele. Ele tinha ganho o jogo, né? Estava todo feliz, todo empolgado. Aí o repórter perguntou para ele se ele sabia que o cartão amarelo que ele tinha tomado, era o terceiro. Ele ia jogar o próximo jogo, que ele estava empolgado. Aí ele, na hora, ele falou assim, é mesmo, né? Sabia não? Que merda. Vocês não viram isso, Sérgio? Vocês perderam isso. Vocês não estão vivendo, não, né? Sensacional isso, né? Sensacional. Mas, ele é uma figura. Figuraça. Mas eu não sei porque eu falei isso, não, mas tem a ver com a aula, eu acho, né? Mas continuando, gente. Então, quando a gente continua nessa discussão, a onça, vamos voltar para cá, que às vezes eu me perco, não deixa eu me perder não, tá? Então, eu tenho a onça e tenho a libra. Uma libra nada mais é do que 16 onças. Aí vocês, poxa, você não podia ser 12 onças, igual é o pé, são 12 polegadas? Não reclamem comigo, vai reclamar com o rei, tá? Vai reclamar com a Inglaterra. Então, é isso aí mesmo, é diferente. Então, eu sei que uma libra massa tem 16 onças. Aqui no Brasil, quando tem algo menor que 1 quilo, trabalho com grama, não é isso? É isso. É isso, interajam. Deixa o microfone ligado. Se tiver ruim, eu reclamo. Tá? Mas vamos lá. Então, lá eu vou trabalhar com onça. Então, eu vou trabalhar com um pé, uma libra, mais 1/3 de onça. E assim, sucessivamente. No português, não. No sistema internacional, não. Vou trabalhar com grama, miligrama, né? E assim por diante, tá? Quilograma e assim sucessivamente. Tonelada, né? Seria um megagrama, né? E o tempo, né? O tempo, a gente trabalha no SI como segundo, certo? No sistema inglês, como falei para vocês, pode ser segundo, pode ser hora, pode ser minuto. Até que, enfim, é a mesma coisa, exatamente, tá? Então, a gente não tem um tempo lá diferente que o nosso, tá? Embora eles respeitem mais o tempo que a gente, né? Corrente elétrica, né, é ampere em qualquer um dos sistemas, e aí vem o que eu acho mais interessante, tá? Que é a temperatura. Não sei se vocês já sabiam disso, já tinham atentado a isso. A temperatura, ela tem 2 unidades, não tem, gente, que se complementam? Uma é a temperatura absoluta e a temperatura relativa. Todo mundo aqui que já fez físico-química vai lembrar disso. Quando eu trabalho com gases, eu nunca posso trabalhar com temperatura em graus Celsius, confere? Eu sempre tenho que converter para Kelvin. Por quê? Porque, na verdade,
a teoria dos gases ideais, ela está alicerçada justamente na definição de temperatura, que é a temperatura absoluta. Né? O que seria temperatura absoluta, Luciana? Olha, temperatura absoluta é quando a gente está no zero dela, né? O que é a definição de temperatura absoluta zero? O que é o zero absoluto? É o estado em que as partículas não se movem. É, Não isso aí. vibram. É um estado... Vidro não, é porque o vidro está aqui, ó. Eu tenho vidro aqui em casa, ó. Tá vendo? Ele está aqui, não está 0 grau não, 0 Kelvin não, senão está meio morto, né? Tipo, brincadeira, mas é o seguinte, zero absoluto é quando toda e qualquer substância, né, a gente poderia parar, tirar toda a energia, né, da matéria, de modo que a gente pudesse ver, literalmente, um elétron, né, como se tivesse dado um pause, né? Um pause na matéria, tá? É retirada total de energia. Gente, por quê? Porque a temperatura, na verdade, ela vem da definição de energia interna. A energia interna da matéria, lembram? ΔU, a gente nem chama de U, a gente chama de ΔU. Quem é ΔU? ΔU é MCP ΔT. Quando eu penso em energia absoluta, temperatura absoluta, eu penso na entalpia absoluta, que seria U. U é igual a MCPT, tá? Onde T é a temperatura absoluta daquele corpo. Então, a gente está medindo, quando a gente fala em energia interna, é o grau de agitação das moléculas, das partículas, enfim, dos átomos, né, que formam aquela matéria em função de uma propriedade. Quanto mais agitadas as moléculas, os átomos e as partículas que compõem aquele sistema estão, maior é a temperatura. Então, a gente descobriu, a gente inventou lá atrás, né, que foi a invenção humana, uma percepção humana melhor, né, de que quanto mais energia tiver numa substância, maior vai ser o grau de agitação das moléculas. Gente, é só a gente parar e pensar o seguinte, a teoria cinética dos gases é isso aí, tá? Vocês devem ter visto isso aí em física. E aí o que acontece? Quando vocês param e pensam, quanto maior for a energia, o que acontece com a matéria? A primeira coisa que ela vai fazer é o quê? É tentar quebrar as ligações que mantêm, né, unidas as substâncias, não é? Elas começam a simplesmente aquecer, confere? Então, o que a gente chama de quê? Calor, o quê? Calor sensível, né? Calor sensível, as moléculas continuam ali ligadas entre si, mas começam a agitar mais, e aí o que aumenta? A temperatura. Chega um certo ponto, né, nessa energia, em que qualquer energia que você der a mais a essa matéria, após ela atingir um certo ponto, um certo estado, né, de transição, a gente consegue fazer com que as moléculas mudem de fase, estão lembrados? E aí eu tenho o calor latente. Então, se eu der um milionésimo, né, da energia latente na água a 100 graus Celsius, a uma atmosfera, eu vou formar 1 milionésimo de quê? De vapor d'água. E se eu der todo o calor latente, eu vou fazer com que toda aquela água que estava a 100 graus Celsius a uma atmosfera virem vapor d'água a 100 graus Celsius, uma atmosfera. Então, gente, se vocês lembrarem disso, vocês nunca mais vão esquecer o que é temperatura. Nada mais do que uma medida direta do grau de agitação da matéria, tá? Então, quando eu falo em temperatura dessa forma, eu estou falando em que unidade no sistema internacional? Kelvin. Então, o Kelvin, de fato, mede a energia total da matéria, tá ok? E quando eu penso no sistema inglês, qual é a unidade de temperatura do sistema inglês absoluta? É uma pergunta. Alguém sabe? Fahrenheit? Não. Fahrenheit é igual Celsius. É o grau Rankine, tá? O do Mercúrio, não é? Mercúrio? Não tinha uma coisa de coluna de Mercúrio para calcular a temperatura que já saía em Fahrenheit? Eu estou confusa. Não, tem. Aí tem como fazer várias artimanhas, né, físicas para medir temperatura, medir volume, medir um monte de coisa, tá? Força, pressão. O que eu estou fazendo aqui, Malu, é o seguinte, a temperatura absoluta no SI, eu meço como sendo Kelvin. Isso tem que ficar claro para vocês, tá? Se for não sei quantos Kelvin, aí não pode ser grau Kelvin, pelo amor de Deus, né? Kelvin é Kelvin. Eu estou medindo a temperatura absoluta daquele meio. Então, se eu te falar que está a menos 1000 Kelvin, o
que é que eu estou falando para você? Que a agitação é menos 1000. E aí, o que você tem a dizer para mim? Que tá bem frio. Que não existe isso, né, Malu? Porque se ela é absoluta... Ah, verdade. Começa no Tá zero. certo. O zero é o ponto, né, limite, tá? Olha, se vocês tiverem São curiosidade... só valores positivos, né? Positivos, isso aí. Então, se vocês tiverem curiosidade, acho que vocês têm curiosidade, anotem aí, ó. Acho que o nome é Em Busca do Zero Absoluto. Procura esse documentário e depois a gente conversa, tá? Ele vai falar sobre a trajetória dos grandes cientistas, né, que a gente aprendeu estudando, né? Enfim, ao longo da nossa vida, de como eles foram chegando perto do zero absoluto. Tá? Como é que a ciência caminhou nos últimos 200 anos em busca desse momento, desse ponto. E é quando muita coisa desenvolveu, né? Quanto grande salto tecnológico. Por exemplo, quando a gente fala em supercondutor, são materiais que têm uma propriedade de condução que não teriam nas temperaturas normais. Mas quando chegam perto de zero Kelvin, eles começam a se rearranjar de tal modo que passam a conduzir de forma extraordinária a energia. Então, enfim, entre outras questões, é muito interessante. É Em Busca do Zero Absoluto. Eu acho que é da BBC. Tá? Eu acho que está em inglês, mas aí tem legenda. Vale a pena vocês assistirem esse... Eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu vou passar para vocês verem isso. Vocês não vão assistir, tenho certeza. Se vocês não assistirem, eu vou passar na aula que vem. Tá? Então, É de 1 hora? É 1 hora, eu acho. São acho que 2 ou 3. São vários episódios, né? São dois. São dois, muito interessantes, tá? Eu acho que nesse documentário é onde vocês gostam, vocês são de alimentos, vocês gostam de alimentos, né? Nesse documentário ele vai explicar para vocês como é que foi descoberto a temperatura, o congelamento rápido, a diferença do congelamento rápido e congelamento lento. Você pode imaginar que foi algo, né? Foi algo assim, sabe? Foi inusitado a forma que isso aconteceu. Vocês sabiam também que a Frozen, o que acontece no desenho da Frozen, acontecia na verdade, no passado? As pessoas cortavam o gelo e vendiam gelo? Vocês sabiam disso? Não. Então. Mas qual o intuito? Eu vou abrir aqui um parênteses então para vocês. O intuito é o seguinte, gente: as pessoas querem tomar chá gelado, cara, igual a rainha da Inglaterra. O mundo todo. Então, como diria Cazuza, nós brasileiros somos ingleses, somos caboclos querendo ser ingleses, né? Então, o mundo todo queria ser inglês no século XIX. Só que o século XIX, vocês vão lembrar, foi quando se descobriu, né, a máquina térmica, né, a máquina a vapor. E com a máquina a vapor, tudo foi possível. Nossa sociedade moderna só existe por causa da máquina a vapor. Então, imagina, antes disso tudo, como que era fazer gelo nos trópicos. E aí, Malu? Percebeu, Malu? Então, não dava para ter gelo nos trópicos. Não dava para ter gelo na Flórida, né? Não dava para ter gelo, e aí vocês entenderam, né? No sul de Portugal. Sim. Então, o gelo é algo fundamental, que além de você ter prazer em tomar uma bebida gelada, mas muito mais importante do que isso, é para manter a vida dos alimentos. Então, se você puder aumentar o shelf life dos alimentos, você diminui a fome. E boa parte do... Se você olhar com carinho, olha no globo terrestre e vê onde estão as populações mais densamente povoadas. Onde estão? As regiões mais densamente povoadas, elas estão acima dos trópicos de Capricórnio. Ou melhor, acima dos trópicos de Câncer, né? Ou seja, lá na parte fria do globo terrestre. Por quê? Porque ali o alimento você podia manter o alimento mais tempo por causa do frio. Tá? Então, o que aconteceu? Isso nos Estados Unidos, houve vou chamar de visionário, né, que percebeu que ele poderia cortar o gelo dos grandes lagos americanos e vender, por exemplo, o Caribe. E aí, o mercado do frio começou desse jeito. As pessoas recortavam o gelo dos grandes lagos americanos, que aquilo ali é água pra caramba, né? É água doce, e mandavam para o mundo inteiro. Você conseguia mandar em navios para o Caribe toneladas de gelo. Vocês sabem que o gelo... Qual é a vantagem do gelo, gente? O que acontece com o gelo em relação à água líquida? A capacidade calorífica do gelo é menor. Quer dizer o quê? Que é menor energia. Então, ele vai armazenar mais energia,
Então, para ele derreter, você precisa dar muita energia para que ele mude de fase. Então, se você pega um gelo a menos 30 no Canadá, por exemplo, você vai embarcar, ele vai começar a chegar em Nova York, por exemplo, que já começa a ficar mais acima do zero, ele consegue chegar até o Caribe sem derreter todo. Então, você tinha no máximo 30% da carga era perdida. Então, durante muitos dias, aquela carga conseguia sustentar as geladeiras das pessoas, que era basicamente uma caixa. Então, as pessoas podiam manter os alimentos congelados, podiam tomar bebidas com gelo, geladas, né? Isso mesmo nos trópicos. Tá? Então, era um mercado multimilionário, o mercado do gelo. E o gelo era o gelo natural. O que aconteceu? Quando o Westinghouse descobriu a máquina que poderia, então, fazer a energia térmica virar gelo, né? Ele sofreu um grande lobby dos empresários do gelo natural, falando que o gelo feito na máquina era artificial, que faria mal à saúde. Mesmo sabendo que nos Grandes Lagos as pessoas defecavam, né? Porque não tinha saneamento básico, né? Como tem hoje. Então, o esgoto ia lá para os Grandes Lagos, as pessoas congelavam aquilo e falavam que aquele gelo era melhor do que o gelo artificial feito na máquina. Gente, assistam o documentário, é muito interessante, tá? E tem a ver com a nossa aula, tem a ver com a nossa formação, que vai mostrar, inclusive, a evolução tecnológica que se deu quando o homem correu atrás de buscar esse zero absoluto, tá? Que era a teoria há 300 anos e passou a ser uma realidade. Quando eu falo passou a ser realidade, a gente conseguiu chegar a 0,00000, acho que são 8 zeros, tá? 1 Kelvin, beleza? A gente chegou assim, quase lá no zero absoluto, tá? Mas vamos voltar para cá, senão a gente acaba não dando essa aula. Eu estava falando que... tá. Então, é grau Rankine. Então, quando eu falo do sistema inglês, a temperatura absoluta é medida em grau Rankine. Eu vou fazer a pergunta para vocês. Quanto vale 0 grau Rankine em Kelvin? Vamos fazer a conversão, rápido. 0? 0 grau Rankine em Kelvin. Quanto que vale? 0. 0. Essa é a nota de vocês ou o quê? Ué, você não falou que é absoluto? Então é 0. Vocês têm que ter mais segurança, hein, gente? É isso aí, é 0, né? Óbvio, né? Foi uma pegadinha. Então, o que a gente percebe é que a escala Rankine e a escala Kelvin, elas se encontram no 0 e o que vai mudar é justamente a inclinação. Já vou ajudar vocês, é 1,8, tá? Então, quando eu penso na escala Kelvin e penso na escala grau Rankine, eu sei que a inclinação vai ter 1,8, supondo que Rankine esteja no eixo Y. Conseguiram lembrar? Conseguiram ver que isso tem a ver com grau Celsius e Fahrenheit? Mas vamos continuar, tá? O que é, na verdade, a temperatura de grau Celsius e grau Fahrenheit, que a gente quase só usa isso, né? Ninguém fala que hoje está 315 Kelvin. Hoje está quase isso, não está? Não, está 320 Kelvin, né? Alô? Gente, alguém está comigo? Sim. Então, 313, 315 Kelvin, é isso que hoje? Está terrível aqui no Rio. Ninguém fala isso, né? Vocês estão aí fazendo conversão, não estão? Sim. Não. Né? Então, nós estamos com 600 sei lá, uns 580 graus Rankine. Ninguém faz isso. Todo mundo trabalha em Celsius e Fahrenheit. Por quê? Por uma questão mesmo de lógica, né? São temperaturas que a gente, para pensar em escala, a gente precisa ter sentido na coisa, né? Então, o que é o grau Celsius? O que é o grau Fahrenheit? Então, qual é a substância, gente, que a gente consegue ver na Terra, que a gente consegue ver em mais de um estado, na verdade, 3 estados? Qual é? A gente consegue ver ela líquida, vapor e sólida. A água, não é? A água a gente consegue ver, eu acho que só ela, né? Que a gente consegue ver nas condições naturais aí, ambiente, ela no estado sólido, líquido e vapor, né? Então ela passou a ser a nossa referência. Então o que é o grau Celsius? O grau Celsius é quando a água congela a 1 grau, a 1 grau Celsius, é ótimo, a uma atmosfera. Então a água, a atmosfera, congelou o Lord Celsius, né? Falou, aqui é o 0. E quando essa mesma substância começar a ferver, ela passa a ser 100. Por isso que a gente chega na centígrada.
Tá ok? Então, a água fervendo a 1 atmosfera, 100. A água congelando a 1 atmosfera, 0. E aí, eles fizeram isso e mediram isso em Kelvin, e aí passou a ser o 0, passou a ser 273 Kelvin. Só isso, nenhuma complicação, foi assim que foi feito. E aí o Fahrenheit, da mesma forma. Aí eu pergunto para vocês, por que o Fahrenheit, o 0 do Fahrenheit não é igual ao 0 graus Celsius? Acho que ele usou glicerina. Né? Ele usou uma solução de sal, né? Uma solução saturada de sal que vai congelar a menos 40 graus Celsius aproximadamente. Menos 30, desculpa. Menos... Eita, qual é a temperatura mesmo? Graus Celsius? Se alguém lembra? Não lembro, não. 32, vai dar quase 40. Quase 40 graus Celsius. Menos 40 graus Celsius, né? Então, gente, o que acontece ali? Quando eu falo em 0 grau Fahrenheit, eu estou falando quando a solução concentrada, ou melhor, saturada de NaCl congela, tá? Por isso que quando a gente está falando do grau 0 graus, quanto vale em Fahrenheit? Que silêncio. Eu vou contar para vocês uma curiosidade, tá? Em relação a isso. Sabe por causa de que eles usaram essa temperatura como sendo essa solução saturada de NaCl? Sabe qual era a outra temperatura que eles usavam? Vocês vão assistir o vídeo para vocês saberem. Era a temperatura. Caraca, Luciano. Era a temperatura do sovaco. Sério, juro. Ai, Era a Jesus. temperatura do sovaco. Imagina, o sovaco em inglês, sem tomar banho, deve ser uma coisa muito cheirosa, né? Devia ser fedor, né? Mas, enfim, era a temperatura do sovaco. E que também, de fato, é uma temperatura bastante... assim, não é bastante precisa, né? Mas a gente tinha uma certa precisão para coisas do dia a dia, né? Mas, obviamente, para a ciência não dava, né? Foi por isso que eles decidiram trabalhar com a temperatura de congelamento da solução supersaturada de NaCl, tá? Curiosidade, né? Mas vamos pensar naquilo que a gente está acostumado, seria a água congelando e a água fervendo. A água congelando equivale a 32 graus Fahrenheit, beleza? E a água fervendo equivale a quanto? 212. Tá claro, gente? Sim. Tá? Beleza? Então tá bom. Então continuamos, tá? Porque aí vocês sabendo disso, vocês conseguem fazer qualquer conversão de graus Celsius para Fahrenheit agora. Confere? Continuando, então. Aí a próxima, que é a quantidade de substância, foi a pergunta que foi feita anteriormente, né? Aí eu vou aparecer com grama-mol, né? Vocês já tinham percebido que é grama-mol a unidade do SI ou nunca tinham se dado conta disso? Eu nunca tinha me dado conta disso, não. Então, Mas faz todo sentido, né? Todo sentido, por exemplo. E aí a gente consegue provar para vocês que massa e quantidade de substância são coisas totalmente diferentes, embora elas tenham interligação. Por quê? O que é uma quantidade de substância, gente? Nada mais do que você pegar... Número de partículas? 6,02 vezes 10 a 23, não é isso? Número de Avogadro, não é isso? De coisas. Então, se eu pegar 6,02, 10 a 23... automóveis, eu tenho o quê? Eu tenho um mol de automóveis, entendeu? Se eu pegar 6,02, 10 a 23 grãos de areia, eu tenho o quê? Um mol de grão de areia. E se eu pegar 6,02, 10 a 23 moléculas de água, eu tenho o quê? Um mol de água. Aí eu vou perguntar para vocês, quanto pesa um mol de água? Quanto pesa um mol de água, vocês lembram? É pegadinha? É pegadinho. Sei lá. Aí tem que perguntar
Agora, qual é a tua unidade? Entenderam? É em grama. Então, por isso que chamamos de grama-mol, gente. Por isso que um grama... Isso aí. 1 grama-mol de água tem 18 gramas. Aí eu vou ser malandro. 1 quilograma-mol de água tem quanto? 1 quilograma-mol de água tem que? Tem quantos? Quantos gramas? 18. 18? Não, vamos lá. Vou perguntar de novo. Vocês não estão prestando atenção nas minhas palavras. Já falo muito rápido. Vamos lá. 1 grama-mol de água tem 18 gramas. 1 grama-mol de carbono tem quantos gramas? 12. 12. Gente, não tenham medo. É para ter medo na hora da prova, né? Ou melhor, na hora da empresa, da indústria lá. Agora aqui não tem medo, não. Fique à vontade. Agora, vamos lá. 1 kg-mol de água. Quanto? Zero 18 a menos 1 3? grama. Vamos lá. Não. 1 kg-mol de água. Tem quanto? Não sei. 18 quilogramas? Você está perguntando ou está afirmando? Quem falou 18 quilogramas? Falou? Alguém falou? Alguém falou 18 quilogramas aí que eu ouvi? É muito ruim da aula, assim. Jesus Cristo. Vamos lá. Ó, então, acertou. Mas eu perguntei antes. Olha, gente, cuidado com a assertividade. Sejam sempre assertivos, tá? Isso aí, mais do que na aula, é na vida. Imagina numa dinâmica de grupo ou numa entrevista em que vocês perguntem, alguém te pergunta alguma coisa e quer saber a sua opinião e você responde algo que você sabe com dúvida. Por exemplo, 2 mais 2. Aí você pergunta, responde para o cara, 4? Vocês perceberam a diferença, a mudança no meu tom? Sim. Esse tom não é assertivo. Eu tenho que responder como? 4. Então, quando eu perguntar para vocês de novo, quanto que vale 1 kg-mol de água? Qual é a resposta correta? 18 quilogramas. Beleza? Entenderam a lógica? Vamos ser sempre assertivos daqui para frente? Tentaremos. Não, vai ser. Vou tentar. Já não foi assertiva. Não, vai ser assim, tá ok? Mesmo que você erre, gente, fale com segurança, porque a pessoa vai te corrigir. E agradeça as pessoas que corrijam vocês, hein? A gente está num mundo aí cor-de-rosa, aí, né? Um mundo maravilhoso, que as pessoas acham que todo mundo tem que bater palma para todo mundo. Mas assim, você tem que fazer sempre com segurança, porque as pessoas que querem o seu bem vão corrigir vocês com a total educação e elegância, tá ok? Vamos pensar nisso também. O meu mundo também é cor-de-rosa, tá? Continuando. Então, se eu falar para vocês de forma bem objetiva, quanto que pesa 1 libra-mol de água? Um quilomol de água? Não, 1 libra-mol. Libra. Caraca, meu Deus do céu. 18 libra-mol de água. Não, a pergunta é quanto pesa 1 libra-mol de água? Vamos lá, vou melhorar. Ó, 1 grama-mol de água pesa 18 gramas. 1 quilograma-mol de água pesa 18 quilogramas. E 1 libra-mol de água pesa quanto? 18 libras. Muito bem. Nunca mais vocês vão esquecer isso. Entenderam? Ou seja, o que importa é a relação entre a unidade de massa com a unidade de mol. Tá? Por isso que no sistema internacional tem que botar grama-mol. A gente vai aqui automaticamente por mol. Beleza, criança? Entenderam? Daqui para frente, vocês aprenderam tudo certinho, mas vocês sempre trabalharam com grama-mol, porque é meio que automático, tá ok? E aí, quando a gente vai continuando e pensa em conversão de unidade, a gente tem que lembrar, só para vocês verem, né? Aí, um pé, a gente também chama de não tem aquela de relógio, de minuto? Então, não é muito comum eu trabalhar assim, né? 1 minuto é como se fosse um pé, que equivale a 12 polegadas, que a gente coloca aquele símbolo de segundo. Tá? Que é aquelas aspas, tá certo? Que é mais comum a gente usar essas aspas do que o inch. Esse IN é de inch, tá? INCH, que é 1 polegada em inglês, tá? E aí, quando eu vou fazer a conversão
do sistema, isso está errado, tá? Por favor, não copie, não, que está errado, a segunda linha. Um pé não vale 2,54 centímetros, tá ok? O que é 2,54 centímetros é uma polegada. Tá? Uma polegada tem 2,54 centímetros e um pé tem 30,48 centímetros. Não fiquem nervosos, eu vou passar para vocês o material, tá bom? Para vocês escrito, para você bonitinho, tá? Vou passar agora, inclusive, daqui a pouquinho. Uma jarda tem 3 pés. Uma jarda, gente, vale aproximadamente 0,9 metros, tá? Uma milha tem 1.760 jardas, uma légua tem 3 milhas, ok? Agora eu vou dar um pulinho para o livro, tá? Vocês estão chegando no livro agora? Não. Beleza. Então, olha lá. Conforme eu falei para vocês, né? Lembram que alguém perguntou o que era um metro, né? Então, o que é um metro, gente? Nada mais do que 1.650.763 comprimentos de onda no vácuo da radiação correspondente à transição entre os níveis 2p10 e eu não tinha como decorar isso, né, gente? E 5d5 do átomo do criptônio. Sabe o que é criptônio? É o quarto ou quinto gás nobre na tabela periódica. Então, esse gás nobre vai ficar emitindo, né, a transição desses elétrons, desses 2 níveis, e 1.650.000 vezes o tamanho do comprimento de onda equivale a 1 metro. Tá bom para vocês? Tá? E a massa? O que é a massa? Aí, olha lá, a massa, que alguém falou aí mais cedo, né? É o protótipo que está lá em Paris, né? Tem uma cidade aqui, Sèvres, está em Sèvres, na verdade é Paris, é nos arredores de Paris, é Sèvres, tá? Também ele é mantido em temperatura constante, porque é de Iridium, se eu não me engano, tá? A unidade de tempo, o tamanho de tempo tem a ver com o quê, gente? Com uma radiação do Césio 133, tá? Então, isso tudo, gente, são parâmetros utilizados para garantir a acurácia, né, das medidas, tá ok? Aí, que a gente acabou de conversar com vocês. Vocês têm esse livro? Não. Não. Não? Eu posso mandar para vocês no grupo, depois falar que não fui eu? Pode. Por Sim. favor. Como é que está o inglês de vocês, gente? Está mais ou menos? Está mais para menos? Está uma porcaria? Ou É não uma está? porcaria. Está uma porcaria. Quem é que tem muita dificuldade com o inglês? Eu. Só você? Ou você nunca é corajosa, para falar a verdade? Eu também, professor. Ah, isso aí. Vamos lá, gente. Assim, agora é um conselho de amigo, tá? Eu sei que pode parecer escroto da minha parte botar um livro em inglês, mas eu vou falar para vocês. Vocês têm bastante tempo ainda para começarem a pelo menos ler, tá ok? Façam um compromisso com vocês mesmos. Se esforcem em entender pelo menos esse livro, porque vai ser muito importante para as ambições profissionais de vocês, tá? Hoje, infelizmente, o inglês não é mais diferencial, não, tá? Hoje é mandatório para um monte de vagas. E não é para você ficar, não sei inglês. Não sei hoje, mas daqui a 3 anos eu posso saber e tenho que saber. Temos esse acordo? Temos. Então, beleza. Então, vou mandar para você esse livro em inglês. Luciana, eu não entendi o que aqui quer dizer Unity, aqui, o 5, né? Isso aqui, eu não sei o que é Unity. Luciana, o que é? Eu vou mandar vocês abrirem o Google Translator, tá ok? Foi uma piada, tá? Foi ruim, mas foi uma piada. Beleza? E assim por diante, queridos. E aí, ó, vamos agora falar aqui no livro aqui para vocês verem o que é a unidade derivada, porque eu acho que a gente pode concluir a aula de hoje falando disso. Então, gente, quando eu pego um comprimento, né, e eu vejo, por exemplo, multiplicando um comprimento por outro, eu tenho uma outra grandeza, não é, gente? Que é a área. Estão comigo? Sim. Então, quando eu pego, por exemplo, uma massa, tá? Uma massa, e eu vou aumentando a velocidade dela, né? E vou acelerando essa massa por 1 metro por segundo, eu tenho uma outra grandeza que é a força. Vocês estão comigo, não estão? Estou viajando muito, gente? Não, estamos contigo. Estão comigo, né? Então, beleza. Então, eu posso pegar essas 7 grandezas anteriores. Quais são? Vou falar das 5? Quero que vocês falem comigo. Vamos lá. Primeira, qual é? Comprimento. Comprimento. Depois?
Não importa a ordem, não, tá, gente? Massa. Depois? Tempo. Depois? Velocidade. Temperatura. Velocidade, não. Temperatura. E a outra é Quantidade de matéria. Pronto. Vamos fazer agora grandezas derivadas com elas? Vamos? Vamos lá. Como é que seria, então, a área? Comprimento. Comprimento. Ou seja, comprimento ao quadrado, né? E se eu pensar em grandeza, esquece sistema internacional, tá? Esquece sistema inglês. Quando eu pego comprimento ao quadrado, estou falando que L ao quadrado. Estão comigo? Sim. Tudo bem? L ao quadrado. Agora pensa comigo, como é que seria o volume? L ao cubo. Ótimo. Como é que vai ser a velocidade? Comprimento por tempo. E outros na grandeza, como é que fica? Metros por segundo. L sobre S. L sobre θ. Tá. L por θ. Entendeu porque tem aquela tabelinha? Por isso. Então eu tenho L por θ. Como é que vai ser a aceleração? L por θ quadrado. L por θ quadrado. Beleza. Como é que vai ser energia? Melhor. Luciano, devagar, Luciano. Tinha que ter um quadro agora, mas tudo bem. Como é que vai ser força? Lembra? Força é o quê? É o produto da massa vezes aceleração. Então, qual é a grandeza força? M, L, L sobre θ ao quadrado. Crianças, com isso, vocês fazem qualquer conversão. Tá? Por exemplo, basta saber quanto que é o L no sistema internacional e quanto que é o L no sistema inglês. Basta saber quanto que é o M no sistema internacional e quanto que é o M no sistema inglês. Basta saber quanto que é o θ no sistema internacional e quanto que é o θ no sistema inglês. Vocês entenderam a lógica da coisa? Acho que sim. Nunca mais vocês vão decorar. Tá? Olha aqui, ó. Área, né? Metro quadrado. Aqui está falando do sistema inglês, certo? Do sistema internacional, perdão. Olha lá. Como que seria? L ao quadrado, confere. Volume, L ao cubo. Vocês estão vendo comigo aí? Eu estou marcando, vocês estão vendo aí? Marcação? Sim. Então, e aí como é que seria a velocidade? L por θ. Aceleração, L por θ ao quadrado. Como é que seria a densidade? M por L ao cubo. Como é que seria densidade corrente? Ampere, que seria o quê? I por L ao quadrado. E assim, gente, sucessivamente. Eu consigo criar qualquer grandeza derivada a partir dessas 5. Aqui até usamos as 7, né? Mas assim, a partir das 5 eu faço qualquer coisa. Pensa em uma grandeza aí que vocês usam no dia a dia. Energia, por exemplo. Como é que vai ser energia? Para começar, tem que saber a definição de energia, não é? Energia, gente, como é que é? Pensa no trabalho, por exemplo, que é força vezes comprimento, não é isso? Como é que é a força? Lembram? Força é M, L por T ao quadrado, confere? Então, como é que vai ser a energia? Vai ser M, L ao quadrado por θ ao quadrado. Vocês perceberam isso? E assim, por exemplo, a pressão. Pressão, qual vai ser a grandeza da pressão? Vai ser, massa por M, Mzão, né? Mzão, que é massa, por L por θ ao quadrado. Vocês enxergaram? E assim a gente vai conseguindo criar qualquer grandeza, tá? E aí, quando eu penso no sistema internacional, por exemplo, eu pego essas grandezas e dou nome, né? Qual é a unidade para pressão? Pascal, tá? E vamos lá. Qual é em termos... Aqui é o símbolo, tá? Onde tem aqui pressão? Tem não, né? Tem aqui, Pascal. Pronto, ó. Pressão. O sistema internacional a gente dá nome, a gente gosta de dar nome para as coisas. Então, o símbolo é PA e o nome é Pascal. O que é um Pascal, gente? O que é um Pascal? Quilograma sobre metro por segundo ao quadrado.
em outras palavras, que se eu pegar no sistema internacional o quanto que L é comprimento, M é massa e θ é segundo. Lembre-se disso. Tá? Quando eu substituo as grandezas básicas nessas orações, expressão aí, eu posso automaticamente criar a grandeza derivada pressão, que eu vou dar nome de Pascal, e 1 Pascal equivale a 1 quilograma por metro por segundo ao quadrado. Da mesma forma que 1 joule nada mais é do que 1 quilograma por metro quadrado, vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. E assim, gente, sucessivamente. Da mesma forma que o Newton nada mais é do que 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Vocês entenderam isso? Não sei. Não sei, tem que falar. Não sei se é muito rápido ou se eu estou realmente muito lerda, porque faz sentido, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Não, aqui assim, eu vou ser muito franco com você, querida. Essa aula, eu estaria no quadro, rabiscando com vocês. Tudo que eu estou aqui falando, eu não consegui ver um jeito ainda de conseguir fazer o meu cérebro me ajudar na hora de construir o PowerPoint adequado. Porque, por exemplo, vocês viram que a aula está sendo conversada, não está? Ela está sendo discutida. E eu não consigo, sinceramente, fazer uma aula mecânica. Tá? Eu até tenho um slide explicando, mas eu não gostei dele. Tá? Mas veja bem, olha lá. O que eu quero que vocês peguem, Malu? Ó, você tem as unidades básicas. Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente poder avançar aqui. Tá aqui. Tá, professor, tem algum exemplo? Acho que se tiver tem sim. Ou exercício também para ajudar a fixar, porque eu vou passar para vocês exercício, fica tranquilo, tá? Tem bastante exercício. Eu só queria que vocês entendessem como é que é a lógica, como é que eu gosto de trabalhar, e pode parecer no começo meio complicado, mas eu tenho certeza que vocês vão entender e vão avançar, a gente vai ganhar muito tempo, tá? Olha só, gente, qual é a parte mais importante aqui hoje? Vocês entenderem esse símbolo aqui, tá vendo? O L, o M, o θ, o N e o Tzão. Tá claro? Esqueçam que a gente tem SI, blá, 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 blá. Tá? Olha para esses caras. Pense em velocidade. Velocidade vai ser o quê? Vai ser L sobre θ. Por θ, certo? O θ é ruim de marcar. L por θ. Tá aqui, θ. Certo? L por θ. Quem é esse cara aí? Velocidade. E se eu trabalhar no SI, como é que vai ser? Metros por segundo. Metros por segundo. E se for no sistema inglês? Não lembro. Não, vai ser, por exemplo, pé por segundo. Ah, tá. Sim. Então, como é que eu faço a conversão de velocidade no SI para pé por segundo? Um equivale ao outro? Não. Por exemplo, não vai ter que aparecer pé por segundo? Aí tinha que ter realmente aqui um negocinho aqui. Vou escrever aqui para vocês. Enquanto a gente vou falando, escrevendo para vocês, tá? E vou mostrar para vocês enquanto eu falo. Então, veja bem. A gente tem L por θ, certo? A gente quer no sistema inglês, certo? A gente quer que apareça em cima o quê? Pé em cima, não é isso? E segundo embaixo, certo? Só que eu sei que eu tenho, por exemplo, 2 metros por segundo. Tá claro? Sim. Esse é o valor que eu tenho. Não é? 2 metros. Sua velocidade, 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Eu quero passar ela para o sistema inglês que apareça em pé por segundo. Então, o que é que eu tenho que fazer, gente? Nada mais do que tirar o metro de cima e colocar o pé em cima, não é? Sim. Então, pensa numa fração, onde aparece em cima pé, embaixo metro. Estão viajando comigo? Vocês estão viajando comigo? Então, Sim. beleza. Agora eu preciso saber qual é o fator de conversão. Sim. A gente viu lá atrás que um pé equivale a 30,48 centímetros? O problema é lembrar desses valores, não, Luciano? Não quero que vocês saibam isso, gente. Eu quero que vocês aprendam a pensar desse jeito. Tá? Porque os exercícios vão ser dados para vocês com quantidade enorme. Fiquem tranquilos, tá? Isso a gente vai fazer bastante. Realmente esse método de trabalhar a introdução do meu jeito de trabalhar com a aula online é o nosso desafio, a gente está junto, tá? Me ajudem, tá ok? Agora, eu quero que vocês entendam o raciocínio da coisa. Uma vez entendido o raciocínio, o resto é mecânico. Na prova mesmo, Malu, eu vou dar para vocês isso. Pode pegar para vocês a prova, tá lá. Quanto que vale
Um pé é igual a 30,48 centímetros. Pode comprar de mim. No dia da prova, eu vou colocar para vocês todas as conversões das unidades básicas. Eu não vou botar para você quanto vale um pé cúbico. Tá? Por quê? Vocês vão aprender a fazer do jeito certo, que é não decorar, é aprender. Tá? Então, voltando, a gente tem que um pé... É igual a 30,48. Então, em metro, vai dar o quê? 0,3048 metros. Tudo bem? Sim. Decorou isso? Pode decorar isso, tá? Eu tenho uma velocidade igual a 2 metros por segundo. Beleza? Eu quero passar essa velocidade para pé por segundo. Como é que eu faço? Eu tenho que... 2 dividido por 30,48. Exatamente. Então, eu tenho em cima um pé dividido por metro. Eu tenho que botar qual é o valor, 0,3048. E assim, eu consigo fazer sem perder tempo. Direto. Aí você fala, mas Luciana, poxa, velocidade é mole, né? Você vai ligar aqui, vou parar de compartilhar? Vou mostrar para vocês aqui que eu consegui fazer Ó, aqui. Dá para enxergar? Ó. Não. Tá não, invertido. calma. E abrir a câmera Foi. Fica invertido. Puxa vida. Tá invertido aí? Não, tá direitinho. Estão vendo aí, ó? 2 metros por segundo. Estão vendo aí, ó? Um pé sobre 0,3048. Esse resultado vai dar a velocidade em pé por segundo, porque é só fazer a conta algébrica, né? Corta metro por metro, fica pé por segundo. Se fosse pé por hora, eu teria agora... Vamos então passar para pé por hora? Por 60. Vamos passar agora para pé por hora? Vamos fazer? Então vamos fazer o seguinte. Vou multiplicar agora. Em cima tem que aparecer segundo, tem que sumir o segundo, não tem? Eu sei que 1 hora vai embaixo, e em cima fica o quê? 3.600 segundos. Corta hora metro, segundo com segundo, e sobra o resultado em pé por hora. Aqui, ó. Tá vendo? Chega um pouquinho para trás a folha, Luciano, por favor. Você vai enxergar? Deu para enxergar. Você vai enxergar? Você está chegando? Uhum. Entendeu? Então, olha lá. Se eu quiser trabalhar agora por pé por hora, basta eu saber quanto vale 1 hora em segundos. E aí, como o segundo está embaixo, na minha expressão original, o segundo vai aparecer em cima. Então, 3.600 segundos em cima, embaixo 1 hora. Corta segundo com segundo, sobrou o que na minha equação? O resultado, que é a bola, né? Essa bola é o resultado, tá bom? Da operação. É só fazer a conta, não precisa perder tempo, né? E o que sobrou das unidades foi o quê? Pé por hora. E assim eu faço consecutivamente para qualquer coisa. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer juntos agora, tá? Ô, Luciano, mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Como a gente está trabalhando com uma casa de 10 a terceira em cima e uma de 10 a menos 2 embaixo, o número vai ficar bem grande, né? Mas isso é usual? Não. Esse aqui foi exemplo que eu dei para vocês, tá? Ah, tá. Obviamente, vocês iam ver o tamanho que ia ficar na vida real. Esquece prova, tá? A intenção aqui não é prova. A intenção aqui é entender como é que funciona o negócio. Hoje, mais do que fazer exercício, eu quero que vocês entendessem a lógica. Número 1, se vocês hoje conseguirem entender que tem 2 tipos de grandeza, que é a básica e a derivada. Isso ficou claro? Ficou. Tá. E que a derivada, você esquece. Gente, abre o livro de engenharia aí, vocês vão ver na última capa, o quê? Última página. Umas 3 ou 4 folhas mostrando para você o quê? Fator de conversão de unidade. Confere? Sim. Esquece aquilo. Não precisam decorar aquilo. Não precisam usar. Aquilo não é muleta para vocês. Vocês podem até usar aquilo, mas é por pura preguiça. Por quê? Porque se vocês tiverem a primeira página, que é aquela que mostra quanto que vale. Lembra qual é a primeira? Comprimento, né? L. Comprimento. Então, tem que saber quanto vale 1 metro, e obviamente quanto que é 1 centi, quanto que é 1 déci, quanto que é 1 mili, né? Quanto que é 1 hecto, quanto que é 1 deca, quanto que é 1 quilo, tudo bem? Uhum. Isso aí é 10 a menos 1, 10 a menos 2, assim por diante. E, pro lado do sistema inglês, quanto que vale 1 centímetro, ou melhor, 1 metro para pé, quanto que vale 1 metro para polegada, quanto que vale 1 metro para jarda, e assim por diante. É isso que vocês precisam saber.
Entenderam isso? Sim. Beleza. Mesma coisa quando eu penso em massa. Quanto é um quilograma, quanto que é uma libra. Isso vai ser dado. Vamos começar na prova, tá? Na prova, eu vou dar para vocês quanto que é o quilograma em termos de libra. Já vou ajudar vocês. 1 libra, massa, equivale a 0,4536 quilogramas. Tá? Nunca mais você vai esquecer disso. Eu te prometo. Tá? A gente vai fazer tanto exercício. Na próxima aula, eu prometo a vocês, só vai ser exercício. Que eu vou dar para vocês agora. Essa lista para vocês fazerem, resolvida, inclusive, para a gente debater na próxima aula. Tá ok? É porque, como é em PDF, ela não é muito interessante, tá? Eu gostaria de escrever. Eu vou tentar botar isso aqui para funcionar. Alguém sabe usar isso aqui? Alguém sabe usar isso? É um... Não sei nem o que é isso. Ah, é? Não sabe? É um jacaré. Você vacilou aqui, equipamento. É uma... Como é que chama esse negócio? Tablet. Mesa digitalizadora. Isso. Eu começo a mexer nisso, a nossa fica gigante, não ficou bom. Ele não ficou pequeno, né? Eu escrevo lá a equação. Eu vou tentar, meu filho mais novinho, de 17 anos, ele vai me ensinar como eu vou fazer isso aqui funcionar. Porque aí talvez a nossa aula flua. Porque eu não é o tipo de aula, vocês perceberam, que era bom a gente fazer junto, né? A gente desenvolver aqui, fazer os desenhos, e não vai dar para fazer isso com data. Desculpa te atrapalhar, mas é porque período passado eu fiz uma disciplina que tinha muito cálculo, que no caso é cálculo 4. E aí uma solução que o professor encontrou foi fazer a aula pelo Meet, e lá ele jogava o PDF que ele tinha preparado e deixava vários PDFs, várias folhas no slide em branco, que aí no Meet tem uma ferramenta que funciona como se fosse uma caneta, e aí ele conseguia fazer as contas e ficava registrado lá pra gente. Eu acredito que eu ainda tenho até print disso, porque ainda é uma vantagem. A gente conseguia tirar print, então a gente prestava atenção na aula e depois... Ele usava o mouse? Ele usava o mouse? Eu acredito que ele usava caneta. Tem que usar mesmo digitalizadora, né? Sim, mas aí ele usava pelo Meet, que era mais fácil, entendeu? Eu não sei como que é nessa plataforma. Tá, eu vou ver, então, é isso que eu quero fazer. Porque eu usava ano passado o Teams também tem isso. Só que quando eu usava... o problema não é a plataforma, o Malu. É o Lucena com a mesa. Ah, entendi. Eu tenho que aprender a usar a mesa de modo que ela... Porque assim, eu faço garrancho. E aí ou fica muito pequenininho, fica impossível de ler, ou fica muito grande, e acaba que fica uma palavra por linha. É isso que eu aprendi, entendeu? Eu comprei no passado, até hoje não aprendi. Mas como eu não dei introdução, ou dei matéria de projetos, era mais fácil, né, do ponto de vista de que é mais conceitual, é texto, a gente vai explicando, vai conversando, debatendo, o aluno já está no final do curso, fluiu. E eu não tive essa dificuldade que eu estou tendo agora de tentar mostrar, em forma de equação, algo que vem na minha cabeça. Porque se eu colocar a equação no data show, não é a mesma coisa para mim. Vem pra gente também. Ah, então, que bom. Então, mas eu acho, professor, eu não sei qual programa que a professora também de Resmate usava do passado, mas acho que dá para dar zoom. Você pode escrever do seu tamanho, eu acho que dá para dar zoom, aumentar e diminuir na tela, sabe? Porque como é um negócio digital, eu acho que tem como fazer isso também. A gente pode ajudar. Eu vou pedir para vocês a paciência do mundo comigo, tá? Nisso aí, que eu estou me esforçando. Eu vou tentar melhorar na próxima aula essa questão de usar a mesa. Eu tenho que realmente estar até embaladinho aqui, tem quase um ano que está aqui embalado, para eu poder realmente deixar, porque eu acho que agora com a necessidade é que faz o sapo pular, né? Como até então eu não tive dificuldade no meu dia a dia, eu acabei não usando essa mesa como eu deveria usar. Percebi agora, nesse instante, quanto que eu preciso de um quadro negro para essa aula. Ok? Então, assim, eu vou me comprometer de passar esse final de semana mexendo nisso para tentar conseguir avançar. Vou mandar para vocês o material, porque depois já ajuda vocês. Vocês já vão saber a aula que vem, qual é a equação que a gente vai trabalhar, né, material em PDF. Vocês já vão estudar, e aí, certamente, aquilo que eu estiver falando aqui, vocês já vão ter tido contato. E aí, obviamente, eu vou estar avançando na hora de construir com vocês o raciocínio. Tudo bem? Beleza. Ótimo. Então, vamos continuar para a gente concluir aqui. Então, hoje, meu objetivo aqui era só um. Eram dois. Um era vocês entenderem que a grandeza básica é derivada do que elas são e quais são qual é a vantagem fundamental em entender que esqueça as derivadas e sempre pense nas básicas.
a partir das básicas, a gente consegue construir qualquer grandeza derivada, como o próprio nome sugere. Feito isso, claro, o segundo momento que eu acho que vocês deviam ter hoje entendido, mesmo que a gente não exercite uma quantidade grande de exercícios agora, não vai dar para fazer, é que vocês entendam que eu consigo, a partir desse domínio, sabendo simplesmente qual é o fator de conversão entre os sistemas de unidades, em função das unidades básicas, converter qualquer grandeza em qualquer sistema. Vocês entenderam isso? Porque se você entenderam esses dois conceitos, para mim já está ótimo a conversa de hoje. Porque aí na vida real, ótimo, na aula presencial, eu faria basicamente a mesma coisa, obviamente, né, com uma interação mais adequada, mas o que ia ficar firmado hoje era isso, porque na próxima aula é fazer um monte de exercício, e aumentando a dificuldade de exercício, né? Porque quando a gente pensar, por exemplo, daqui a pouco em força, aí eu ia falar da questão do sistema inglês gravitacional. Eu tenho que pensar em Libra-força e Libra-massa, qual é o fator de conversão. Porque vocês lembram que a gente tem o GC no Brasil, acho que no sistema internacional, que é 9,8. Né? Então, quando eu falo Libra-força e Libra-massa, é meio óbvio que a gente sabe que isso existe. Vocês também sabiam que eu posso trabalhar no sistema gravitacional, no SI, trazer a força como sendo a unidade básica, enquanto que a massa passa a ser derivada? Sabiam disso? Tem sim, quilograma-força. Se vocês olharem com carinho nos elevadores antigos, vocês vão ver lá, ao invés de ser em Newton, né, vão ver lá em quilograma-força. É como se fosse o peso da gente. Então, quilograma-força é quando você pega a nossa massa e transforma ela em unidade derivada da força. Essa é a próxima aula que a gente vai fazer exercício. Aí esse exemplo já é mais complicado e certamente vai ser bom que já tenha usado essa planeta. Se eu conseguir fazer isso no Meet, maravilha. Mas a Rural parece que agora assinou, e até que enfim, o Teams, que eu também tenho domínio. Você usa bastante, que eu usei na pós-graduação. Tá? E aí, se a gente mantiver essa plataforma ou a outra, é irrelevante no meu entendimento. O importante é eu dominar esse negócio aqui. Beleza, criança? Beleza. Tá? E aí, só para concluir, vocês entenderam mesmo o que eu falei agora? Sobre essa questão? Adriana? Entendemos. O problema é colocar em prática depois. O quê? É questão de prática, né? Principalmente essa do sistema inglês, que a gente não está acostumado. Eu vou mandar para vocês agora, nesse instante, no grupo lá do WhatsApp, uma listinha de exercícios de unidade, tá ok? Tá. Aí vocês vão Qualquer dúvida a gente pode perturbar, professor? Pode, por favor, no WhatsApp, pode perguntar. Se eu não demorar para responder, por favor, entendam que essa situação não é fácil, né? Sim. Estou com a criança aqui à tarde dando aula, assistindo aula com ele, a pós-graduação coordenando, aí estou brigando com a Marivana, está enchendo meu saco. Então, tudo isso para eu poder gerenciar. A Marivana é muito chata, tá, gente? Não vai para lá não, tá? Tadinha. Ela é maravilhosa. Ela é mesmo, eu tirei o... Fala para ela, não, se eu chegar em casa, vai se sentir. Eu tirei a sorte grande com essa mulher. Não pode. Isso aí. Tá bom? Queridos, eu acho que tá bom por hoje, eu acho que deu para adiantar alguma coisa. Na próxima aula, então, a gente vai fazer muitos exercícios, tá? E aí, se Deus quiser, a gente conclui isso na semana que vem, na próxima aula. A gente já pode entrar em balanço de massa, que é o que realmente vai começar a pegar, porque a gente vai fazer conversão de unidade automaticamente daqui para frente. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Tudo de bom, de qualquer coisa. Felipe, você está aí, Danilo? Felipe? Tá aí, Ele não? disse que está sim, professor. Ele escreveu no chat. Ele tá sem áudio. Ah, então tá bom. Tá todo mundo aí, Lucas tá aí, eu já vi. André tá aí, Thaís tá aí, Rayane, Juan, Danilo, Adriana e Malu. Então, todo Presente. mundo no cigarro. Gente, fica com Deus. Gente, o slide, eu sei que o Samuel foi o começo, né? Ainda tem mais que eu vi ali do lado. Sim, eu vou mandar para vocês. Olha só, eu vou mandar para vocês as apostilas é melhor do que os slides. Os slides eu vou estar mexendo neles. Eu estou achando muito erro já neles. Não, isso seria só para orientar mesmo, assim, o que eu vou ver melhor na... Não, eu tenho uma apostilinha resolvida, inclusive, que ela é bem didática e está na ordem que a gente vai trabalhar. Pode ficar tranquilo. Tá? Eu já vou botar nesse instante o livro, para vocês já ir estudando, tá ok? O livro é excelente.
Tá bom. Tá bom, minha querida? Desculpa qualquer Beleza, coisa. professor, obrigado. professor. Boa Eu noite. espero que a próxima aula seja melhor do que essa de hoje. Valeu, professor. Falou. Professor, tá todo mundo aprendendo também. Tá difícil, cara. Tá difícil, não é fácil, não. Valeu, obrigado pela Tá compreensão. todo mundo aprendendo. Professor, Vai. não estou pedindo desculpa, não, Não Oli. precisa pedir desculpa, não. A gente está também tentando dominar os assuntos aí, colocar na cabeça tudo num período muito curto. Não é fácil, não, cara. Isso é difícil. Eu estava pensando nisso. Como que a gente está lidando com essa situação toda e como está adoecendo a gente. Dá uma ansiedade muito grande. Agora fiquei ansioso, querendo resolver, não consegui. Me deu uma agonia aqui, não sabia para onde caminhar. Eu fico imaginando vocês que estão fazendo, sei lá, 6, 7 disciplinas. É uma loucura essa condição, sabe? Porque a gente não foi preparado para isso, né? Vocês são mais fáceis de aprender que a gente. Essas coisas, sinceramente. Eu não sou muito velho, não, gente. Tenho dificuldade enorme. Imagina quem tem 60 anos. Quem já passou há 40 anos, 30 anos na universidade de um jeito, e da hora para outra teve que dar aula online. E eu vou falar para vocês, a universidade não mexeu com um pauzinho. Tá? Não, nem internet, nada, nem ajuda. Nem treinamento para a gente, nem plataforma para a gente decente, eles nos deram. Então eu fico pensando... Eu acredito. Pessoas mais antigos, como eles devem estar sofrendo para fazer. Vocês têm que valorizar. Mesmo a gente, quando a gente faz as aulas horrorosas como a de hoje, o esforço que a gente está fazendo para conseguir fazer as coisas acontecerem minimamente dentro da normalidade que a gente está enfrentando. Tá ok? Então, mais uma vez, Tranquilo, professor. peço desculpas sim, porque a aula pode ser melhor que isso, tenho certeza. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, professor. Um abraço. Valeu. Lucas.